Bem-vindo a esse curso, a esse seminário sobre guerra espiritual. Nós temos que tratar de muitas áreas dessa guerra e muitas das situações têm a ver com seres espirituais fora de nós, como enfrentar, como lidar com esse campo de batalha na nossa mente e os ataques que vêm, mesmo até as tentações e tudo. Hoje eu quero falar sobre algo que é importante, até que nós temos abordado várias vezes, mas é muito importante. E tem a ver com a nossa própria responsabilidade. Responsabilidade de gerir a nossa própria vida, ser mordomos da vida que Deus nos deu, porque a nossa vida é uma dádiva. Nós temos que lidar com até a nossa própria natureza pecaminosa. Não podemos somente dizer, não é a minha culpa, é a culpa dos meus pais, é a culpa da sociedade, é a época em que estamos a viver, são as pessoas que me rodeiam, ou até é a culpa do diabo. Não, nós somos responsáveis. E nós temos que saber como manter a nossa vida livre. É a nossa responsabilidade. Hoje eu quero falar sobre como nos libertar de um coração rebelde. Como que eu tenho dito em outras sessões, rebelião é a característica principal do domínio das trevas, seja anjos rebeldes ou humanidade rebelde. Rebelião tem a ver com o estado do nosso coração, tem a ver com a nossa atitude em relação à autoridade, principalmente a autoridade de Deus. Em Provérbios 22, versículo 15, diz o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara de correção afastará dela. Esse versículo não é muito popular hoje em dia. Muitas pessoas cortam disso e dizem essa para outra época. Hoje ninguém corrige, ninguém disciplina, principalmente com a vara. Pode ser preso. Os teus filhos podem ser tirados de ti, da tua casa. Nossa cultura não conflituosa, afastamos muito de conflitos, de confrontação. É muito permissiva. Nós deixamos as crianças desde pequeno decidir tudo. E essa tem criado uma geração de pessoas muito rebeldes, muito egoístas. Pessoas que só pensam em si mesmo. A Bíblia é muito clara. É como criar filhos, mas o nosso assunto hoje não é sobre isso. É sobre a importância da correção. Porque a rebelião está dentro do coração de cada um de nós. E nós temos que ser corrigidos, nós temos que ser... Essa rebelião tem que ser controlada e afastada de nós. Se nós não somos libertos, como é possível libertar os outros? E a nossa atitude tem que ser tal como a atitude de Jesus, em que ele não buscou até igualdade, porque a igualdade é aquela base da rebelião, em que nós dizemos, a minha opinião, aquilo que eu acho é tão válido como aquilo que os outros acham. Nós buscamos muito para os nossos direitos, o nosso estado assim de igualdade. Seja qual for a nossa raça, género ou posição social. Rebelião sempre quer, não é? Igualdade. E nós temos o exemplo em Jesus que ele humilhou-se a si mesmo. Ele submeteu-se até o nível mais baixo para honrar não somente Deus Pai, mas ser um servo, um exemplo. E essa quebrou o argumento de Satanás que é baseado na rebelião. Quebrou esse paradigma uma vez para sempre. Para ser liberto de um coração rebelde, temos que reconhecer primeiro a rebelião em nós. Não somente apontar o dedo e reconhecer isso nos outros, mas assumir a responsabilidade e ver como que essa funciona na nossa própria vida. Eu vou dar várias
sintomas de rebelião. Primeiro, não aceitar correção. Quando alguém nos corrige, principalmente a quem que está acima de nós, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, nós ficamos ofendidos. Nós dizemos, não é justo, ele não me conhece, ele não devia dizer isso. Falta de capacidade de ser corrigido. Segundo é isolar a si mesmo. A Bíblia diz que quem que isola a si mesmo busca os seus próprios interesses. É uma forma mais não confrontiva de rebeliar, mas é a rebelião de mesmo. Ser muito opinativa, muito cheia de opiniões, argumentativa, e ter aquele desejo de ter a última palavra. Quer discutir por tudo e por nada. E sempre ser visto como pessoa mais conhecedora, mais sábia, mais certa. Criticar os outros, principalmente a quem que está em autoridade. Quando eu estive na universidade, esse é o nosso objetivo, é fazer pouco de professor, fazer perguntas que ele não consegue responder, saber mais do que ele. Criticar a quem está em níveis de autoridade, seja no governo, é quase o papel da oposição, é só criticar, só pôr abaixo, nunca colabora para o bem do país. Evitar estar debaixo da autoridade. Ficar assim, solitário. Como que essa não é necessário. Seja na igreja, seja na família, porque rebelião quer estar assim sempre em cima. E enfim, não obedecer a palavra de Deus. Pôr os seus sentimentos, aquilo que acha, acima daquilo que Deus diz na sua palavra. E isso é muito perigoso, porque a palavra nos guia. E quando nós submetemos a palavra de Deus, nós somos abençoados. E o inimigo não tem posse. Se ele quer que aquela parte da nossa alma rebelde se manifeste e nos dirija, ele consegue manipular e controlar a nossa vida. E nós ficamos debaixo do seu domínio. Rebelião tem que ser tirada. Nós temos que liderar com rebelião. E como que Provérbios diz acerca de criança, nós temos que ser corrigidos. Nós temos que estar debaixo de disciplina. Nós temos que nos submeter. Por isso Jesus, quando ele quebrou aquele argumento do inimigo contra a humanidade, ele não foi através da revolta, ele podia chamar os anjos ao seu socorro, ele podia incentivar os seus discípulos para pegar armas e resistir à autoridade romana. Ele podia fazer muitas coisas, ele tinha poder suficiente para fazer isso, mas para quebrar a rebelião, ele tinha de submeter. E ele fez isso. Ele não abriu a boca. Não tinha de argumentar, mesmo contra as falsas acusações. Ele fechou a boca, submeteu-se, humilhou-se a si mesmo. E em fazer isso, foi exaltado. Quebrou o argumento principal. Se nós queremos ser livre desta essa maldade no nosso coração, nós temos que mudar de atitude. A nossa atitude vai determinar a nossa altitude. Por isso, aquela atitude de submissão é mais a atitude, porque muitas pessoas confundem obediência com submissão. Obediência é nossos atos, nossas obras. Submissão é a nossa atitude. E Deus requer que nós somos submissos à autoridade legítima, aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa própria vida. Liberdade vem através de submissão à autoridade.
Francis Schaeffer diz uma vez, um dos seus livros, diz: o início da rebelião dos homens contra Deus foi e é a falta de um coração agradecido. Quando nós não somos agradecidos pelo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas coisas que Deus tem nos abençoado, quando falta de gratidão é quando rebelião nasce no nosso coração. Começamos a queixar, começamos a criticar, começamos a dizer mal, pôr pessoas em baixo, porque falta de gratidão. Por isso eu digo, submissão é, acima de tudo, uma atitude de coração. Quando nós guardamos o nosso coração e cultivamos essa natureza do Espírito Santo, o inimigo não tem palavra, ele não tem meio como operar na nossa vida. Ele quer que nós assumimos aquela posição de ser igual dos outros, ser maior do que os outros, para que ele possa amarrar novamente as nossas vidas. Hebreus 3, versículo 15 diz: hoje, se ouveres a sua voz, não endureceis os vossos corações, como Israel fez no tempo da provocação. E essa palavra provocação, eles provocaram Deus, eles rebelaram contra Deus. Várias traduções, mesmo em inglês, usa a palavra rebelião, no dia da rebelião. E é interessante que Jesus avisa, e vários outros versículos, Paulo também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre um dia em que vai aumentar a rebelião aqui na terra. E que a manifestação do homem do pecado, e literalmente essa palavra usada ali, pecado, é a pessoa sem lei, sem estar debaixo da autoridade, em que ele tornou-se um lei para si mesmo. Esse homem do pecado, outra palavra dada é o anticristo. Porque por causa de uma geração rebelde, esse homem do pecado, esse anticristo, tem aquela sociedade, aquela capacidade de reinar através de um poder absoluto. Se nós não submetimos os oráculos de Deus, a palavra de Deus, nós vamos submeter, mas ao domínio de Satanás. Porque quem peca vai obedecer Satanás. Por força. Porque quando Satanás domina e o seu domínio é ilegítimo, quando ele domina pela força e todos sofrem debaixo do seu domínio. As coisas de Deus, a forma que Deus tem para nos libertar, ele começa de dentro. Ele liberta nosso coração do pecado. Esse é o primeiro passo. Ele liberta nosso coração de rebelião, aquela tendência de ser solitário, ser independente. E coloca-nos numa família. Essa que a Bíblia diz em Salmos 68, versículo 6. Diz que coloca os solitários em família, mas os rebeldes andam em terra seca. Então há uma diferença entre estar numa família debaixo da autoridade do pai do que estar assim, sozinho no deserto, sofrendo, vagueando, sem rumo, sem proteção. Deus está a chamar o seu povo novamente a si mesmo, para reconhecer que Ele é o Senhor sobre tudo. Ser liberto de um coração rebelde é submeter a Deus. Submeter a sua palavra. Não argumente mais. Não comece a cortar e colar. Não somente dizer, mas essa aplica a mim, outra não. Não. Tudo aplica a nós. Deus fala conosco. Deus dá ordens. Deus requer submissão de coração.
porque nesta forma somos protegidos e somos libertos. Deus te abençoe.